A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. A Segunda Guerra Mundial é interpretada como um prolongamento da Primeira Guerra Mundial, cuja conclusão deixou na Europa uma série de questões mal resolvidas. A Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, sofreu com a crise econômica e política que se seguiu após o conflito. O país passou por um período de instabilidade política e social, o que levou aí ao surgimento do Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. O expansionismo das potências nacionalistas como Alemanha, Itália e Japão desafiaram o equilíbrio de poderes e foram responsáveis pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1933, com a chegada de Hitler ao poder, o líder nazista começou a colocar seu maligno plano em curso. Primeiro, dentro da própria Alemanha, iniciando a perseguição às minorias, entre elas os judeus. Depois, iniciou seu plano de expansionismo, pelo chamado Espaço Vital. Em 1936, ocupou a Renânia, área desmilitarizada ocupada pela França desde o final da Primeira Guerra Mundial. Sem precisar dar um tiro sequer, os nazistas tomaram o território. A França, com medo de um novo conflito, não se opôs. No ano seguinte, Hitler, com a ajuda do governo austríaco, promoveu um plebiscito onde o resultado final foi a anexação da Áustria ao Terceiro Reich alemão. Em seguida, usando como pretexto a quantidade de alemães na região dos Sudetos, Hitler invade o território que pertencia à Tchecoslováquia. As potências imperialistas, lideradas por Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, convocam a chamada Conferência de Munique, com a participação da França, Itália e Alemanha, porém sem a participação da Tchecoslováquia, dona do território. Hitler promete parar com seu expansionismo se recebesse os Sudetos. Chamberlain, com sua política de apaziguamento, permitiu que o líder nazista ficasse com o território tcheco. Por trás de tanta omissão, existia interesse das potências europeias e dos Estados Unidos na destruição do comunismo. Eles acreditavam que o Hitler e Stalin se degladiariam e se autodestruiriam. 6 meses depois, Hitler simplesmente invadiu a Tchecoslováquia e tomou todo o território. Nesse contexto, o líder nazista já tinha violado e muito o Tratado de Versalhes, aumentando seu exército, fabricando armas, invadindo países e chegando até a participar da Guerra Civil Espanhola, apoiando os fascistas liderados por Franco na Espanha. Ao contrário do que se imaginava, Hitler lembra da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha se viu lutando em duas frentes e decidiu tirar a União Soviética da jogada. Então, ele chama o Stalin e assina o Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov, onde, além de acordos econômicos entre os dois países, eles também combinam em uma eventual guerra, dividir o território polonês. O Eixo foi uma aliança militar formada pela Alemanha, Itália e Japão em 1940. O objetivo principal do Eixo era a expansão territorial e a conquista de novos territórios. A aliança foi formada em resposta à formação da Aliança Militar dos Aliados, lideradas pela Grã-Bretanha e França. O expansionismo das potências nacionalistas foi um dos principais fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial. A Itália, liderada por Benito Mussolini, buscava expandir seu território colonial na África e também no Mediterrâneo. A Alemanha, liderada por Adolf Hitler, buscava expandir seu território e criar o Império Europeu. Já o Japão, liderado pelo general Hideki Tojo, buscava expandir seu império no Extremo Oriente. A invasão da Polônia deu início à Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia pela Alemanha aconteceu no dia 1º de setembro de 1939 e marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão foi seguida pela declaração de guerra da Grã-Bretanha e França à Alemanha, em 3 de setembro de 1939, já que a Polônia tinha um acordo de proteção mútua com esses dois países. A primeira fase da guerra, que vai de 1939 até 1941, chamamos de Guerra Relâmpago, que foi uma tática militar utilizada pela Alemanha que consistia em uma rápida ofensiva militar com o objetivo de conquistar os territórios em pouco tempo. A tática foi utilizada com sucesso na invasão da Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. A queda da França, no finalzinho de 1940, foi um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Hitler, conhecido por sua prepotência e arrogância, quis se vingar dos franceses, forçando o governo francês a assinar a rendição no mesmo vagão de trem que a Alemanha tinha assinado o cessar-fogo na Primeira Guerra Mundial. Ainda, o líder nazista dividiu a França em duas partes. O lado sul, mais rico e com a capital Paris, ficou com o governo
alemão. E o lado norte, capital em Vichy, ficou com o governo dos colaboracionistas. Os colaboracionistas franceses eram formados por uma elite muito rica que apoiou os nazistas e cometeram enormes e vários crimes contra o seu próprio povo. Bom, uma vez com a Europa praticamente toda dominada, Hitler dá início à chamada Operação Barbarossa, que foi a invasão da União Soviética pela Alemanha em 22 de junho de 1941. A invasão foi um dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial e marcou o início da guerra no leste europeu. Hitler tinha como objetivo destruir o comunismo, destruir Stalin e principalmente dominar a região do Cáucaso, região rica em minério e petróleo. Porém, a arrogância do Hitler falou muito alto novamente. Ele queria atacar uma cidade que levava o nome do líder soviético, a cidade de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial e marcou uma importante vitória dos soviéticos sobre os alemães. Adotando a estratégia de guerrilha e com a ajuda do inverno russo, os soviéticos imporam a primeira derrota humilhante aos nazistas e começaram a empurrar o exército nazista de volta para a Alemanha, liberando vários países do leste europeu. Ao mesmo tempo, um pouco antes, o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O ataque foi uma resposta à política de embargo econômico dos Estados Unidos contra o Japão. Esse ataque surpreendente visava colocar fim ao efetivo naval dos Estados Unidos, mas acabou trazendo os estadunidenses para o conflito. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o Brasil também entra na Segunda Guerra Mundial, em 1942, após o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães. O presidente Vargas, que até então era ditador no Brasil durante o seu Estado Novo, tinha mandado a Alemanha comunista a Olga Benário para morrer na Câmara de Gás, na Europa. Olga Benário, que era uma líder comunista, e além de comunista, era alemã. Com os ataques às embarcações e a pressão interna e externa, o Brasil entra na guerra, mandando 25 mil soldados que compunham as chamadas Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB. Outro evento importante na Segunda Guerra Mundial foi o chamado Dia D, uma operação militar realizada pelos aliados no dia 6 de junho de 1944, com o objetivo de desembarcar as tropas aliadas na Normandia e libertar a França do domínio alemão. Ela entregava a Operação Overlord, que reuniu astúcia e desinformação para enganar os nazistas com um falso plano de embarque no chamado Porto de Calais. Até a utilização de uma frota fantasma, com tanques e vários armamentos infláveis, foram utilizadas. As estratégias de virada dos aliados foram traçadas ali um ano antes, na Conferência de Teherã, em 1943. Com a queda de Mussolini na Itália e do Japão, e o Japão em uma guerra particular com os Estados Unidos, ali na Ásia, a Alemanha se viu lutando sozinha em 3 frentes. Isso levou à queda de Berlim em 1945 e marcou o fim da Guerra Mundial na Europa. Com a chegada dos soviéticos, que tinham libertado o leste europeu, mas que, porém, ao chegarem ao bunker do líder nazista, o mesmo já estava morto. Em 30 de abril de 45, segundo relatos, o Hitler, né, no caso, teria tirado a própria vida com um tiro na cabeça e teria também tomado veneno ao mesmo tempo. O seu corpo e da sua esposa, Eva Braun, teria sido carbonizados e a identificação confirmada pelo seu dentista através da arcada dentária. Com a morte de Hitler, os alemães assinaram o tratado para o fim da guerra, incluindo o Tratado de Yalta e, posteriormente, o Tratado de Potsdam. Ambos foram assinados no ano de 1945. Porém, se a guerra na Europa já estava resolvida, ainda tinha guerra rolando na Ásia. A guerra no Pacífico comia solta lá. Nesse conflito militar entre os aliados e o Japão, que lutavam ferozmente, entregando até mesmo as suas próprias vidas em ataques kamikazes, em ataques suicidas. Uma das últimas batalhas da Segunda Guerra Mundial foi a Batalha de Okinawa, que foi extremamente sangrenta. Levaram os estadunidenses a utilizar as bombas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e 9 de agosto de 1945, deixando mais de 200 mil mortos e forçando o Japão a se render. O ataque ao Japão também era um aviso para qualquer nação que provocasse a fúria dos estadunidenses. No caso, era um recado bem explícito para Moscou. E esta foi a última ação que deu a tônica do chamado mundo bipolarizado. Com a divisão da Alemanha em 2 países, República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, capitalista,
e a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental Comunista, temos o início do período conhecido como Guerra Fria. O saldo final da Segunda Guerra Mundial foi de 60 milhões de mortos. 6 milhões de judeus e outras minorias morreram no chamado Holocausto. Alguns líderes nazistas foram julgados no chamado Tribunal Internacional de Nuremberg pelos seus crimes de guerra. E também surgiu a ONU, Organização das Nações Unidas, como uma tentativa de manter a paz e mediar os conflitos que aconteciam no mundo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse resumão da Segunda Guerra Mundial. Estou aqui à disposição para ajudá-los e fortalecer o seu conhecimento. E qualquer coisa, deixa um salve aí no comentário, entre em contato que a gente vai afinando aqui os conteúdos, ok? Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Bye, bye!